Pessoal do Torcida Tricolor, estamos começando mais um Contextualizando e como não poderias deixar ser, o Gabriel Precisa está ao meu lado e vamos falar do Campeonato Brasileiro que começará no domingo para o São Paulo, porque o São Paulo não conseguiu chegar nas finais do Campeonato Paulista, portanto vai começar na data que tinha sido acordada. Nós estamos numa loucura, né, que a Globo estava cancelando a Libertadores, brigando com a Turner, uma confusão danada em relação a como vai ser a transmissão, se vai ser pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Twitter, se vai ser tipo o tio da feira que vai contar como é que foi o jogo. Tá muito difícil e bem preocupante como vai ser o futebol daqui para frente, com todas essas brigas. É bastante preocupante, porque, para variar, estamos decidindo no pior momento possível, né? Se alguém precisar entrar na justiça, é o pior momento para entrar na justiça. Nós estamos numa pandemia, a galera resolveu brigar por conta das transmissões, num momento em que ninguém pode assistir o jogo em loco, não pode ir. Então não tem torcida e pode não ter transmissão. Enfim, Gabriel, quais são suas expectativas, tirando essas brigas? E antes de você falar, só para a galera não fique reparando muito no meu olho, tá? Um fecha, o outro não fecha bem. Então não reparem nisso. E agora todo mundo vai reparar. Manda bala aí, Gabriel. Tá. Bom, começa agora fim de semana da maneira muito bacana, né? Começa o principal campeonato do país. Alguns jogos acontecem, outros não acontecem, porque quem está na final não sei do que não joga, aí o campeonato estadual se sobrepõe ao campeonato. O negócio é complicado. O futebol no Brasil ele é difícil, tem tudo isso que você citou, pelo menos agora o Bragantino fechou com a Globo, é um time a menos a criar problema, mas aí tem toda a insegurança da medida provisória, enfim. Falando do Campeonato Brasileiro, se a gente for olhar para cima, vai ser um Campeonato Brasileiro com muitos times com grande expectativa, ou com expectativa positiva, digamos assim, para título e para vagas da Libertadores. A gente vai ter o Flamengo, obviamente, vai ter o Atlético Mineiro, com um grande treinador e montando um bom time, se reforçando bastante. A gente vai ter o Palmeiras com um elenco muito bom. A gente vai ter o Grêmio já mantendo a sua base, o seu estilo há algum tempo. A mesma coisa para o Atlético Paranaense, também mantém a sua força ali, mantém o seu estilo de jogo. Eu coloco o Internacional ainda um time muito forte. Eu de verdade eu não entendo esse desespero que a torcida do Internacional tem vivido. Para mim tem um bom time com um bom treinador e você olha os jogos do Internacional, você consegue perceber que tem um caminho muito claro ali sendo construído, um caminho positivo. E aí a gente chega no São Paulo, que vai ter que enfrentar um campeonato com todos esses times, no mínimo esses, né? A gente não pode ter aí uma surpresa, não sei, eventualmente algum time do Nordeste, qualquer coisa nesse sentido, que venha forte, talvez o Fortaleza, se o Bahia se recuperar, não vem jogando tão bem. É uma surpresa, porque a gente ainda está voltando um pouco da pandemia. Alguns times já jogaram jogos a mais, o São Paulo caiu logo cedo, então a gente ainda está nessa expectativa. Mas vamos focar no São Paulo. Tem uma coisa que me preocupa muito, mas assim, que a gente continua com o mesmo erro e essa vai ser a toada do começo do Campeonato Brasileiro, antes de qualquer expectativa, porque a expectativa passa por isso. A gente tem visto algumas matérias que afirmam, segundo a apuração, se não me engano, do Razan, no Globo Esporte, né, que o começo do Brasileiro vai ser fundamental, né, os resultados para o futuro de Fernando Diniz. 5 primeiros jogos. 5 primeiros jogos serão fundamentais para definir o futuro do Fernando Diniz. Como é que funciona isso, cara? Fortaleza do Rogério Ceni, né? Goiás e Fortaleza. Não, porque assim, complementando essa informação do Razan, o Arnaldo falou, né? Então, o jogo contra o Rogério Ceni é um jogo que vai ganhar proporções bizarras. Sim, e como é que funciona isso? Pensando na cabeça de uma construção e de uma organização de um time, como que funciona esse negócio? Não, é o seguinte, você tem 5 jogos aqui, não é nem mais o curto prazo, é o curtíssimo prazo. Isso vai para você ser favorável ou contra a manutenção ou a demissão do Fernando Diniz, ou de qualquer treinador. Como funciona essa grande leitura de você tem 5 jogos aí para a gente ver o resultado desses 5 jogos. Como é que funciona isso, esse prazo de 5 jogos? Se o São Paulo ganhar jogando mal, como aconteceu com o Cuca, que foram 5 jogos de um futebol que você olhava e falava, cara, dificilmente isso vai ter futuro, porque dificilmente vai ficar batendo essa sorte o tempo inteiro. Não tem desempenho aqui.
É talento individual, às vezes uma sorte de você fazer um gol e o adversário não fazer, quando você não merecia, o adversário merecia. Então, como é que vai funcionar isso aí? São Paulo jogar bem e perder, como é que funciona o futuro dele? E se jogar mal e ganhar? Porque você precisa de um caminho, porque num campeonato de 38 rodadas, ainda mais com um jogo em cima do outro, como vai ser, todos os times vão passar por algum momento de estabilidade no campeonato. Todos os times, todos. Em qualquer campeonato do mundo, algum time passa. Até o Liverpool, depois que foi campeão, mas até o Liverpool, quando garantiu lá o seu título e tudo mais, o Liverpool perdeu de 3-0 para o Watford. Antes de ser campeão, perdeu a invencibilidade nesse jogo. Não perde de jeito nenhum, melhor campanha até então da história. 3-0 com um time que depois ficou lá embaixo. Então, assim, como funciona essa avaliação? Essa é a pergunta que eu vou ficar repetindo, porque eu não entendo essa avaliação. Eu juro que eu não entendo. Como que o São Paulo vai... Ou você confia no trabalho do cara, ou você não confia no trabalho do cara. E se você não confia, e você for ficar dando mini torneios dentro de um torneio, já manda o cara embora agora. Já manda embora agora, porque aí pelo menos vem um novo e você pelo menos confia no novo para o novo fazer um trabalho. Porque não adianta, cara, não, vamos deixar esses caras aqui, se nesses 5 jogos, qual que é a meta? Tem uma nota de corte, desses 5 jogos ele tem que fazer o quê? 9 pontos, 10 pontos, 12 pontos? Quantos pontos é para ele não ser demitido? Nesse mini campeonato dele mesmo? Eu não consigo entender isso, cara. O São Paulo gerencia o clube como se fosse o Masterchef. Chega um técnico e aí ele vai apresentar o prato dele lá. E aí, não, foi eliminado 5 jogos. O que a gente estava falando aqui, e a fala do Gabriel o São Paulo mostra, quando toma uma decisão dessas, ou quando comunica isso de alguma forma, mostra que a maneira como todas as escolhas são feitas no clube são feitas de modo extremamente amador. Extremamente amador. E veja, pega a gente lá atrás, que éramos contra a contratação do Fernando Diniz, e sim demos todo o peso do mundo para a eliminação vexatória que foi do Campeonato Paulista para o Catar do Mirassol. Só uma frase, eu odeio te interromper, como eu já fiz semana passada 20 vezes, só para deixar claro, isso independe de você ser a favor ou contra a manutenção do Fernando Diniz, qualquer que seja a sua opinião, não é em 5 jogos que você vai avaliar ou tomar essa decisão, é só para deixar claro que você pode ser a favor, você pode ser contra, mas não é para você dar um prazo de 5 jogos pro cara, é só para deixar isso claro. Porque assim, quem já queria que demitisse, ou que nem tivesse vindo técnico, ou quem quer que tenha manutenção por conta do trabalho, como o caso dos jogadores e tal, de qualquer forma, se avaliar o trabalho do cara em 5 jogos e definir seu futuro nesses 5 jogos, nesses 5 próximos jogos, e colocar essa pressão, não, porque eu estou presumindo que o São Paulo está com desejo de vencer de qualquer forma, não precisa dessa pressão a mais. Você dizer que teu planejamento depende desses 5 jogos e não do contexto dos 5 jogos e não da evolução dos 5 jogos. E 5 jogos é uma amostragem ridícula. Mas teve desde o Campeonato Paulista. Desde o Campeonato Paulista nós tivemos um corte, uma fragmentação no trabalho, que o que a gente viu foi Fernando Diniz começar, pegar o time de São Paulo, dar uma cara para o time de São Paulo, começar a mostrar o trabalho dele assim que voltaram o Igor Gomes e o Antony, perdeu o Antony na pausa e o Igor Gomes perdeu parcialmente, porque o futebol do Igor Gomes ainda não é aquele. Aliás, muitos jogadores do São Paulo sentiram a pandemia, uma coisa que a gente tinha um certo receio, que jogadores poderiam sentir mais e outros menos, alguns parecem ter sentido mais. Tanto que, assim, a gente deve ter mudanças no São Paulo. O Lisieiro talvez jogue no lugar do Pato, né? Obviamente não na posição do Pato, vai ser uma composição diferente, mas o Pato pode ser a primeira vítima desta eliminação do São Paulo. De qualquer forma, se avaliar em 5 jogos é ridículo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o Pato perder a titularidade de novo, né? Porque o Pato lá atrás ele teve que conquistar, conseguiu jogar, agora ele perde a condição de titular. O Pato é um jogador que tem, e eu não sei muito bem a razão, um crédito com a torcida que eu não entendo. Eu não temo o Pato sair do time, porque se o São Paulo não fizer gol, a solução é trazer o Pato de volta. Se acontece com o Pablo, dele não jogar bem, perder a titularidade, e o São Paulo não fizer gol, ninguém pede o Pablo. É muito estranho, eu não consigo entender muito isso. Mas o Pato tem um crédito que o Daniel Alves não tem, que o Thiago Volpe não tem. Acho que, não sei nem se o Bruno Alves tem o mesmo crédito, e eu não sei o motivo dele ter esse crédito todo. Mas o Pato agora perde a condição de titular, vai ter que brigar.
é outro jogador que não voltou. Começo do futebol, o Vitor Bueno também não voltou. Começo do futebol, e eu não sei se dá tempo de fazer muita coisa da eliminação do Paulista para cá, para esse começo de brasileiro. Agora, o Fernando Diniz... fala. Não, vai termina o raciocínio, depois eu vou. Agora, o Fernando Diniz vai ter que achar uma equipe e ter esse mini torneio de Masterchef aí de 5 jogos para provar para a diretoria do São Paulo, para quem está ali, se ele merece ou não continuar. Enfim, é terrível. É amador mais uma vez, né? Já é um começo muito errado, muito ruim. Assim, o ponto que você falou não, mas teve desde o começo do ano, teve desde o ano passado, teve a vida inteira. Não interessa, a partir do momento que você vira e fala, você tem 5 jogos. Então, você já está partindo do ponto que nada do que você fez ano passado, ou na sua vida passada, ou nos clubes passados, né? Nada disso interessa. Interessa que você tem 5 jogos. É como se você zerasse tudo e colocasse um prazo de validade ridículo, até porque nesse Campeonato Brasileiro, 5 jogos significa que ele tem 2 semanas de trabalho, e o trabalho dele vai ser avaliado em 2 semanas. Você foi bem, parabéns, você ganhou aí uma nova vida. Se você não foi bem, tchau. Provavelmente iremos trazer um treinador que não tem nada a ver com você, porque é isso que o São Paulo faz. Aí a gente volta lá para o ano passado, quando o Fernando Diniz balançava, quando o Raí balançava, aí o São Paulo ganha do Internacional e se classifica com uma rodada de antecedência para a fase de grupos da Libertadores. Até por um ter ganho a Libertadores, o outro ganha a Copa do Brasil, o outro não sei o que lá, o 6º lugar deu a garantia direta. Aí muda tudo, aí fica o Raí, fica o Fernando Diniz, aí tá tudo bem, aí respaldou, não, nosso treinador, aí chega no começo do ano, respalda o cara publicamente nas redes do clube, aí pandemia, volta, você tem um resultado que é sim inadmissível, e o resultado disso é o seguinte, tudo que passou lá, não importa mais, a partir de agora é o que vale, você tem 2 semanas para mostrar o seu trabalho, você não passa nem pro treinador, que você confia, isso é óbvio, né? Isso é evidente. Você não confia no trabalho do cara. Isso é evidente que está acontecendo. Só que, assim, você tornar isso público, assim, qual que é o ganho que o São Paulo tem com isso? Eu não consigo entender. Você já começa o Campeonato Brasileiro numa pressão que além da sua pressão de resultado do Mirassol, numa pressão que você mesmo cria, baseado em nada, baseado no antitrabalho, no antiprocesso. E a torcida já procurando nomes. Né? Tem que trazer tal técnico. Lógico, você deu um sinal desse, daqui 2 semanas o cara pode estar embora, tá todo mundo especulando o nome, é óbvio, é evidente que isso vai acontecer. Você tem aí os 5 jogos, os primeiros 5 jogos do São Paulo? É Goiás, Fortaleza... me fugiu a cabeça, eu sei que o 6º é o Corinthians, eu tenho os 5 últimos, eu fiquei preocupado com a sequência final. Mas são jogos mais acessíveis, não, tudo bem, teoria. Mas veja, você vai ser avaliado em 5 jogos. Aí lá, você pega esses 5 jogos, ganha do Goiás, ganha do Fortaleza. Vasco fora. Tá? Vasco fora, Bahia em casa e Sport fora. São jogos, ok, então, menos complicados. Imagina que o São Paulo consiga 3 vitórias, um empate e uma derrota. Tô sendo, tá? Ok. Trabalho bem avaliado. Fernando Diniz, parabéns. Você ganhou aí o troféu Masterchef, você vai ficar no São Paulo. Perde pro Corinthians. Tá demitido. Caraca, mas não ia ficar, ia. Mas aí um jogo muda tudo. Sim. E o que a gente tá falando aqui é só para... ganhou do Corinthians, tá todo mundo muito bem. Perde do River, não passa na fase de grupo de Libertadores, tá demitido. Vejam, o que nós estamos criticando aqui é a maneira como o São Paulo toma decisões. Que o São Paulo não tem nada de profissional no modo como toma decisões e não dá respaldo para ninguém. O único técnico no São Paulo, nessa trajetória de Leco, que teve respaldo, e olha, um dos últimos que teve respaldo no São Paulo foi o Cuca. Mais ninguém. O Cuca teve um respaldo que ninguém teve, tanto que o Cuca que saiu, não foi o São Paulo. São Paulo, o Cuca talvez estivesse lá. O Cuca conseguiu ali, era o que a diretoria tinha mais confiança, que foi, se matou para trazer as peças. Todo o resto, parece que São Paulo está ali de teste. O Rogério Ceni, ele é um técnico novo, então vamos ver aí. Mas aí, como ele é um técnico novo, você tem aquela desculpa, não tem experiência. O Jardine foi a mesma coisa. Dorival e Aguirre não tiveram nem respeito, nem respaldo, e olha que mostraram trabalhos mais consistentes. Por trabalhos consistentes tiveram um turno de brasileiro muito fora da curva, tanto o Aguirre quanto o Dorival. O Dorival na recuperação, que possibilitou o São Paulo não cair, e o Aguirre que conseguiu manter o São Paulo na liderança, enfrentando equipes com muito mais poder de fogo, né, com uma equipe limitada. Esses dois não tiveram respaldo algum.
E agora o Fernando Diniz entra nessa. É um técnico fracassado, nunca ganhou em lugar nenhum, já chegou com uma desconfiança, daí os jogadores abraçaram o técnico de um jeito que poucas vezes eu vi e que é muito positivo para a situação que São Paulo está de salário, de finanças, da maneira como o clube é amador em lidar com tudo que está envolto. Então é positivo, tem um aspecto positivo do Fernando Diniz que é esse, e o Fernando Diniz está aí como se tivesse ali, tipo, agora 5 jogos aí, vamos ver se você merece ficar no São Paulo. Então assim, além a crítica das decisões, é justamente essa. E além dessas decisões, e além das decisões serem tomadas assim, que eu acho ainda que consegue ser mais grave, quando o clube deixa isso transparecer. Porque você ser um amador, quando você tem uma empresa e você tem algum aspecto na tua empresa ali que ainda é amador, você tem que esconder isso das pessoas. O São Paulo não tem nem a malícia para esconder o amadorismo de tão amador que é. Até os totens eu falo que são um grande exemplo. São Paulo deixou os totens, virou piada e ninguém falou nada. O que a gente faz? A gente fica quieto e não fala nada. Que é o pior modo de você se comunicar com o seu torcedor / cliente. Então, assim, este é o São Paulo que vai começar o brasileiro. Por enquanto, essa é a única mudança, né? Pato, Zero. Sim, por enquanto sim. A gente vai saber, acho que mesmo no domingo, mas aparentemente essa será a mudança. Para exemplificar isso que você está falando, o São Paulo, a gente sabe a trajetória dos técnicos do São Paulo, quanto um técnico fica facilmente odiado ou começa a ser muito exaltado, como as coisas são um pouco desproporcionais. Quando o Diniz faz justamente essa alteração no jogo contra o Corinthians, de Lisieiro por Pato, e tem a primeira manifestação da massa, digamos assim, contrária a ele, mais efusiva, vaias no estádio, grito de burro, essas coisas. O São Paulo veio no dia seguinte, o São Paulo não ganhou aquele jogo, então a torcida saiu, torcida de maneira geral, né, sempre de uma maneira geral, saiu irritada do estádio com a alteração do Fernando Diniz, que não possibilitou, tem que ir para cima e tudo mais, sendo que o São Paulo melhorou com aquela alteração, e o São Paulo no dia seguinte respaldou o treinador publicamente. Se você lembrar, e a gente voltar para pouquíssimo tempo atrás, 4 meses atrás, e a gente lembrar o efeito daquilo, houve uma calmaria. Houve uma calmaria, todo mundo virou e falou, opa, então o clube respaldou. Alguns concordaram, alguns discordaram, mas houve o respaldo e a pressão baixou. Porque geralmente, quando existe uma manifestação pública, como aqui tivemos com o Fernando Diniz, cara, esquece, você caiu ali num limbo, não vai ter como mais, e o São Paulo chegou a ter o oposto disso, um endeusamento em cima, essa conversa, esse dinismo e dinizio, um negócio até exagerado em cima disso, que começou lá, que pela primeira vez o São Paulo veio publicamente para soltar um negócio, existe um trabalho aqui, nós vamos acreditar nesse trabalho, e aí passou um tempo e você não acredita mais, mas você viu os efeitos positivos daquilo. E agora você escolhe não fazer, você escolhe fazer o oposto. Você volta para a vala comum pior do que a vala comum do que você teve a década inteira. Então, assim, aí, por qualquer motivo, manda o cara embora na 5ª, 6ª, 7ª, 10ª rodada, sei lá o quê, aí vem um que não tem nada a ver com ele. E, de novo, vai ser a mesma conversa de não, mas é nesse perfil de treinador que nós acreditamos. Porque todos os treinadores do São Paulo que vieram com o mesmo papo, é nesse perfil que nós acreditamos, e toda hora no perfil diferente. É só pegar as entrevistas de apresentação. E sabe o que é pior? Se a gente pegar o Santos, o exemplo do Santos, das escolhas de técnico do Santos, né? Do Cuca, Sampaoli, aí vem o português Gesualdo. e Gesualdo e o Cuca de novo. Assim, é só para falar, porque assim, essas decisões do Santos foram bastante equivocadas se você parar para pensar no perfil dos técnicos, né? Perfil completamente diferente, um perfil de outro. E o São Paulo vem fazendo isso. Pega um técnico que tem uma ideia mais criativa. O São Paulo, como eu já falei em outras ocasiões, parece um bêbado tentando se equilibrar, assim, que ele pende para um lado, tromba com uma parede, daí ele vai e tromba com a outra, porque ele faz o oposto. Não deu certo aqui. E assim, a gente está falando isso, e se pegarem aí os vídeos dos erros administrativos, que é a série que a gente fez, há uma década que a gente vem tomando essas decisões de modo muito amador, sem respaldar o técnico, colocando uma pressão desnecessária em quem quer que seja, e que a gente sempre acaba tomando pancada por defender, às vezes, continuidade. Por quê? Porque
a gente está tentando analisar um trabalho, a gente está tentando ver se há uma construção, independentemente de gostarmos ou não de treinador A ou B. Que nem eu falei, eu não me preocupo do Pato ir para o banco, porque é um jogador que, com o prestígio que tem, ele não sofre no banco quanto sofre, por exemplo, o Elinho. O Elinho joga um jogo mal, é perneta, perna de pau, nunca fez nada, nunca ganhou nada, tem que ir para o banco. O Pato pode jogar uma sequência mal, ele vai para o banco e a torcida ainda o quer, uma parte da torcida, bastante grande até. Eu não tô criticando o fato do Pato ter esse prestígio. Eu não me preocupo, porque ele não sofre tanto essa pressão. Mas eu acho curioso que a gente não tenha paciência com outros jogadores, como a gente tem com ele. Ou com treinadores, ou com jogadores. Eu queria entender como é que funciona na cabeça do torcedor isso. Sabe, tipo assim... E só para complementar, assim, não é que a gente defende qualquer trabalho, isso é bom deixar claro também. Não, vem o pior treinador do mundo, então o Doriva tinha que ter continuado lá atrás? Não é isso. O Doriva não tinha nem ter vindo. Exato, mas independentemente de ter vindo ou não, a gente defende, como você falou, o trabalho. O Fernando Diniz, quando veio, no fim do ano passado, era um outro contexto, o cara não teve acho que 2 semanas para treinar, de todos os jogos dele do Campeonato Brasileiro, semana cheia, né, sem jogo no meio da semana, e aí ele começa 2020 e existe um caminho ali. O time começa com defeitos, esses defeitos vão sendo consertados, a parte ofensiva vai sendo melhorada, a defensiva vai tendo problemas de recomposição e vai sendo corrigido aos poucos, saída de bola, a mesma coisa. Então existe um caminho. Então vamos seguir nesse caminho, porque há um caminho. Existe uma evolução aqui sendo mostrada. Então é esse o ponto. Então é para deixar claro, porque assim, não, então qualquer um que chega lá, botar eu lá, tem que ter continuado. Não, eu não tenho que estar lá. Esse é o principal ponto. Falando, só para também não estender muito do vídeo, rapidamente, assim, expectativa... Deixa eu fazer um comentário. Só um comentário sobre o Pato, inclusive, que eu abri o parênteses para falar e não falei. Uhum. Isso acontece com o Pato. A gente não queria que o Pato viesse pelo alto valor que tem, por todo um monte de histórico de coisas do jogador. Tá jogando bem, a gente vai querer que o cara fique no time. Tá jogando bem, ou o técnico tá indo bem, ou tem algum trabalho, ou você tá vendo o cara se esforçar mais para uma marcação, para ajudar em alguma... Aí a gente vai defender o trabalho. Independentemente da gente falar bem ou mal, ou de gostar ou não gostar. O nosso gosto não atrapalha a análise que a gente faz. E que fique muito claro, tá no São Paulo, a gente torce, entendeu? Então, assim, eu quero que o Pato arrebente fazer gols e que volte titularidade e seja artilheiro do campeonato. Acho que isso não vai acontecer, acho que não. Mas se acontecer, eu vou ficar felicíssimo, comemorarei todos os gols. Agora sim. A questão da expectativa para o campeonato. Assim, como eu falei no começo do vídeo, são muitos times que chegam no mínimo com um caminho, ou com uma paz, ou com, não sei a palavra exata, melhor que o São Paulo. Se fosse o campeonato tivesse começado talvez lá antes da pandemia, talvez o São Paulo chegasse melhor. Então, assim, é difícil fazer uma previsão ou ter alguma expectativa quando o treinador daqui 2 semanas pode ser outro. Então, honestamente, eu não consigo fazer essa expectativa. Eu torço para o São Paulo conseguir... eu torço para o São Paulo ser campeão, mas sendo um pouco mais real, eu espero que ele consiga no mínimo uma vaga para Libertadores, preferencialmente uma vaga direta para Libertadores, só que, assim, de novo, vou repetir porque é o ponto central do vídeo, é o ponto central dessa semana, é o ponto central da gestão do São Paulo dos últimos 10 anos. Não dá para fazer expectativa porque você não sabe quem é o treinador no fim do mês. Então, beleza, então a gente vai esperar aí, a gente vai ter o jogo do Goiás domingo, a gente analisa o jogo do Goiás. Depois vai ter Fortaleza quarta-feira, aí depois Vasco, aí depois a gente vai esperando. Acho que dá para pensar nos próximos 2 jogos ali, hein? De repente, porque aparentemente até o jogo contra o Corinthians está trancado. Aí depois do Corinthians, Fernando Diniz continuou. Então agora acho que a gente pode pensar em uns 3 joguinhos para frente. Já foram 6, vamos tentar fazer uma conta aqui, ver para onde vai esse time, o desempenho até então, porque não dá para fazer. Foi mal, manda embora. Quem vem? Vem um outro todo diferente. Então, veio o que acontecer, porque o cara não vai ter tempo de trabalhar, é todo diferente, a base que ele deixou vai ser toda destruída, porque o treinador não sabe trabalhar em cima dessa base, enfim, o papo de sempre não é nosso, a gente não tem culpa que as coisas se repetem, a gente vem aqui e repete porque as coisas se repetem, e o São Paulo se repete, quando o São Paulo dá amostras que parece que vai fazer algo diferente, volta tudo de novo. Em relação à mudança de Zieiro Pato,
A minha expectativa é que o São Paulo jogue de uma maneira parecida com o que jogou contra o Santos ano passado, Vila Belmiro. A gente já falou desses jogos algumas vezes. O Tietchan, se não me engano, estava suspenso. O Lisieiro foi mais responsável pela saída de bola. Para o Daniel Alves ter um pouco mais de liberdade. Não vai ser um 10. Eu não acredito nele sendo um 10. Ele já foi um 10, não é esse jogador. Eu acho que ele vai continuar vindo de trás. Ele vai continuar participando da saída de bola. Se ele não for o primeiro cara da saída de bola, ele tende a ser o segundo. A dúvida principal é se Tietchan ou Lisieiro, quem deles vai ficar mais fixo e quem vai ter um pouco mais de liberdade. Essa me parece a principal dúvida. Eu acho que o Igor Gomes vai ser um pouco mais aberto pela direita, não vai ser um ponta, nada disso, mas ele vai jogar um pouco mais aberto pela direita, Vitor Bueno pela esquerda e o Pablo volta a virar um centroavante. Contra aquele Santos de Sampaoli, deu certo. O São Paulo foi muito bem no segundo tempo. Essa foi uma alteração do intervalo. Tirou o Jusilei, que estava muito mal, colocou o Lisieiro. O São Paulo cresceu muito no jogo, inclusive com uma boa atuação do Vitor Bueno, gol do Daniel Alves vindo de trás, Daniel Alves e Vitor Bueno ali pela esquerda indo muito bem, e o Igor Gomes fazendo um bom papel de recomposição, sai da direita quando o São Paulo tem a bola, vem construir um pouco do jogo por dentro. Então, assim, o São Paulo cria algumas novas alternativas, um novo estilo de jogo, que a gente vai ter que agora esperar para ver. O Goiás não... Isso a gente vai falar especialmente também para os membros no pré-jogo, vai falar um pouco no pós-jogo, mas o Goiás não voltou ao Campeonato Goiano, então ele se limitou a fazer alguns amistosos. Ele voltou a treinar antes que o São Paulo, mas ele não teve jogo. Então fica aí esse equilíbrio. Talvez eles estejam com mais condição física e menos condição técnica. Então fica essa pequena diferença que talvez sirva para o São Paulo conseguir fazer valer essa mudança de Lisieiro, de Pato para Lisieiro, porque, cara, eu considero... Tem outra mudança. Hã? Uma possibilidade do Igor Vinícius ganhar a vaga do Juan Fran. Essa também é uma possibilidade. Há uma dúvida também, eu falei que só tinha uma mudança, mas pode haver outra. Pode ser que o Igor Vinícius conquiste Eu acho que o Juan Fran começa. Eu também acho. Eu acho que o Juan Fran começa. E assim, nenhum dos dois foi tão bem assim contra o Mirassol. Nem o Juan Fran fez um bom jogo, nem Aliás, naquele jogo, só o Pablo que teve uma movimentação fora então, E aí que entra o ponto. O principal problema do São Paulo tem sido o quanto tem sofrido defensivamente, principalmente nessa volta. Foi muito mal. Contra o Guarani tomou um só gol, o melhor em campo foi o Volpi. Contra o Mirassol chegaram 3 vezes, fizeram 3 gols. Contra o Bragantino chegaram 3 vezes, fizeram 3 gols. Por quê? Chegam muito fácil. Então, as finalizações do Mirassol, tudo bem, o terceiro gol foi um belo gol, mas olha o primeiro gol, olha o segundo gol, são erros muito claros. São Paulo, que o jogador chega em ótimas condições de finalização, não é que os caras são perfeitos na finalização. Não, ele chutou lá do meio campo, pancadaça no ângulo, a bola pegou no travessão, não há nada disso. São Paulo tem fornecido grande... Para o estilo de jogo que o São Paulo joga, quando você perde a bola, já foi falado diversas vezes, e isso não é descobrir pólvora, não é isso é o básico do estilo de jogo do São Paulo. Você perdeu a bola, você tem duas opções. Ou você pressiona imediatamente para ou tentar ganhar a bola o mais rápido possível, ou você não permitir que o adversário saia em contra-ataque e te pegue exposto. Enquanto você pressiona, eles têm que fazer passes para trás, para o lado, para outro lugar, enquanto o seu time recupera a posição. Isso depende que os jogadores de frente, principalmente, participem dessa etapa. Perdeu a bola, pressiona. Não é segredo para ninguém que alguns jogadores não contribuem e voltaram contribuindo ainda menos depois da pandemia. Então essa alteração vai servir para talvez trazer um pouco mais de segurança defensiva, enquanto o São Paulo não consegue, não tem tempo de se ajustar, até porque o treinador possivelmente pode ter só 2 semanas, então ele não tem tempo de depender que todo mundo tem que voltar a marcar, gente, tem que pressionar, perdeu a bola, tem que ir para cima, porque se passa 2 jogos, isso vai falho, ele vai ser mandado embora. Então a mudança passa por isso, passa por uma segurança maior e passa por tirar o jogador que foi o pior desde a volta da pandemia, como a gente abordou aqui no vídeo do jogo contra o Mirassol. E eu diria o Reinaldo, ainda que ele esteja contribuindo ofensivamente, esse é um também que precisa melhorar a recomposição, porque tá bem complicado. Com 3 homens no meio campo, isso tende a se fortalecer um pouco, essa cobertura, enquanto o cara não volta. Porque, já que não vai pressionar lá na frente, já que todo mundo não vai contribuir, já que você precisa fazer essa alteração, então bota um homem a mais no meio de campo, São Paulo vai ter que se fortalecer, às vezes por uma cobertura,
e vai ter que explorar outras alternativas de jogo. Talvez até o jogo do Reinaldo, por causa disso, apareça um pouco melhor. Tomara. Bom, é isso. Domingo, vamos saber, tem pré-jogo para os membros, né, 93 e 05. Então, fiquem ligados. A gente entra com um vídeo um pouco antes, aí já, provavelmente com a escalação, né? E depois do jogo, a gente volta para falar do começo da trajetória do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Vamos começar daqui para frente. São Paulo vai ter um Masterchef aí antes do Clássico. Tem 5 jogos para que o Fernando Diniz consiga provar seu valor. Vai entender. Enfim, é isso. Vamos ficando por aqui. E na semana que vem, só um recado para os membros 9305, tem um rapaz lá na agência que eu e a Vives trabalhamos, que talvez ele consiga indicar para a gente como a gente faz aquela live pré-jogo para os membros 9305, que foi a votação principal. A gente não entende muito bem a ferramenta, mas eu acho que ele entende, talvez ele consiga passar para a gente. Mas pelo programa... pelo próprio StreamYards. Isso, pelo Yard, exato. A gente faz esse teste. Aí, se ele souber, eu vou falar com ele segunda-feira. Se ele souber, na quarta contra o Fortaleza, a gente já faz esse novo método, tá bom? Hoje eu estava testando algumas coisas no OBS. Se precisar, a gente volta. Enfim, vamos ver. Beleza. Tá bom, é isso. Um abração para todo mundo. Vocês que não com a cabeça. Um abração para todo mundo e vamos São Paulo. Vamos, São Paulo.